Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Venha para cá, apóstolo. Queridos, eu não sei se todos conhecem o apóstolo Sérgio, ou Serjão, amém? Para honra e glória do Senhor, nós temos um vínculo, nós temos uma amizade. Ele foi professor nosso do Rema lá atrás, eu acho que também de alguns outros irmãos, pastores nossos aqui também. Já nos esteve presente em momentos decisivos da nossa vida, já liberou palavras para nós. Eu sei que nem todos ainda o conhecem aqui, mas tem um time que já o conhece. Então, com muito carinho, apóstolo, nós recebemos o Senhor aqui mais uma vez, amém. E eu peço para você, congregação, igreja, abra o seu coração para receber uma palavra de instrução, amém. Eu tenho certeza que será um alinhamento para a nossa vida, amém. Vamos orar pela vida dele, estenda sua mão para cá. Eu vou deixar as apresentações maiores para ele mesmo, amém. Pai, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Te louvamos e pedimos que, Senhor, céus e terra sejam conectados nessa hora. E, Senhor, aquela porção reservada para a tua igreja, para a tua seara, Pai, seja derramada através da vida do apóstolo Sérgio, Pai. Nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus, que ele seja boca, instrumento do Senhor, canal de bênçãos para a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Fica à vontade, apóstolo. Aleluia. A graça e a paz, amém, amados? Podem sentar no nome de Jesus. Obrigado, grupo de louvor, maravilhoso. Aleluia, Deus é bom, amém? Você que está pelo YouTube também, Deus abençoe você, que a graça do Senhor te alcance aí. Amados, é sempre uma bênção estar aqui, ver o que Deus está fazendo na vida do meu amado pastor Eric e toda a equipe. Parabéns por essa igreja tão linda. Diga para o seu vizinho, você está no lugar certo. Diga, Deus te trouxe hoje pela manhã para manifestar o milagre que Ele tem para a sua vida. Agora diga para a pessoa do seu lado, você pode, você tem, você é. Saiba que você é mais que vencedor. Sabe que todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Então diga a Ele, possua pela fé, porque já é seu. Diga, Deus já te deu. Só recebe, meu irmão. Que bênção, que bênção. Glória a Deus. Bem, eu fico feliz em estar aqui com vocês hoje pela manhã e pelo privilégio que Deus me dá de sempre pregar a palavra dele. Eu sou de Campina Grande, na Paraíba, mas hoje eu moro em São Paulo, na cidade de Jundiaí, mas ainda falo hoje. Aleluia. Glória a Deus. Não consegui ainda falar porta, carne. Aleluia. Mas Deus é bom, amém? Aleluia. Já me deu a graça de abrir 13 igrejas. Tem um livro, Filipenses 4,19. Quem já leu meu livro, Filipenses 4,19? Tem um curso Desbloqueando a Fé que você pode acessar pela internet para edificar a sua vida. E estamos preparando alguns livros que vão sair esse ano ainda. Tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Fui chamado por Deus para ensinar fé. Deus colocou no meu coração essa nota de ensinar fé ao povo dele. A primeira pela experiência de meu filho ter morrido no meu braço e ter confessado a palavra durante 6 horas e 45 minutos e ver ele ressuscitar. Então, eu falei até para o apóstolo aqui hoje, né? Acabei de chegar dos Estados Unidos, da licença e do licenciamento do meu filho para o ministério. Aquilo que o diabo queria matar, Deus está levando para as nações. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, fé funciona. E depois de ter visto várias coisas pela confissão da palavra, desde o início Deus me chamou para ensinar fé e abrir a boca enferrujada do povo dele para a glória dele. E é importante entender que fé só depende de sua atitude, de uma ação sua. Então, graças a Deus pela graça que Ele me deu de ensinar a fé, de ter passado algumas coisas, não que Ele planejou, mas no meio daquelas coisas Ele se revelou. E aí eu aprendi como pegar da palavra e colocar em prática e ver resultado. Já dei 8 carros e o que eu quero dizer com isso é que todos os carros que eu dei e o que eu recebi também vieram pela fé. O bom de vir pela fé é que você não se endivida. Você não tem que passar até 3 dias antes de Jesus voltar pagando um carro. Porque você é rei e sacerdote. E Deus te chamou para ser cabeça e não cauda.
E Deus não quer você escravo de nada, você é rei, entenda isso, você é rei. E você pode pela fé possuir, porque todas as coisas são nossas. É impressionante que depois que você entende que Deus já te abençoou, você não corre atrás da bênção, você anda e a bênção corre atrás de você. E eu declaro que vai ser tão fácil para você depois dessa ministração que você vai ficar abismado. Você vai olhar para todo lado e só vai ver bênção vindo do norte, do sul, do leste e do oeste. Eu declaro que vai ser o melhor ano que você já viveu em toda a sua vida. Eu declaro portas abertas, contas pagas, necessidades supridas, dinheiro que estava preso sendo liberado, um avalanche sobrenatural, portas se abrindo, conexões divinas, contratos milionários. Em nome de Jesus eu declaro um milagre de Deus na sua vida hoje pela manhã, porque a palavra não volta vazia. Deus diz: se você crê, recebe. E Ele diz: quando você orar, crê que recebeu. Diga: crê que recebeu. E crer que recebeu é pensar que é verdade. Então, hoje de manhã nós vamos estudar umas coisas bem interessantes na palavra de Deus. Vamos abrir em João capítulo de número 15, no verso de número 7. Mas antes disso, vamos começar desde o versículo de número 1, porque aqui tem um segredo maravilhoso. Considere Jesus, a palavra e o Espírito. Saiba que tudo que Jesus faz é a vontade perfeita de Deus se expressando através dele, porque ele é a expressão, ele é o verbo que se fez carne. Então tudo que Deus vai fazer, ele vai fazer pela palavra. E tudo que vem pela palavra tem que ser movido pelo Espírito. Quando você nasce de novo, Deus te deu o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você. E tudo que você precisa agora é ouvir a palavra do Espírito, para que através da palavra que Deus te dá, você possa liberar com a sua boca aquilo que está no seu coração. Jesus disse algo interessante: você entra no seu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto, e teu pai que em secreto te recompensará. Ele estava falando sobre sua mente, ele estava falando sobre você se blindar, ele estava falando sobre você aprender, ficar a sós com ele, independente do lugar físico aonde você está. No Velho Testamento, a presença de Deus estava numa arca e num lugar físico. Mas no Novo Testamento, a presença de Deus está em você. A Bíblia diz: o reino de Deus não estará lá, nem ali, nem lá. O reino de Deus está em vós. Tudo que você precisa está em você. Porque a palavra foi te dada. Jesus disse em João 17: eu vos dei a minha palavra. E também disse que ele nos deu do seu Espírito. A Bíblia diz que foi dado a nós de beber do mesmo Espírito. Então você tem em você, pelo novo nascimento, tanto o Espírito quanto a palavra. A palavra que Deus criou todas as coisas e o Espírito que se moveu sobre a palavra que Deus falou habitam em você. Não está lá no céu, o céu é o seu coração. Não está lá no lugar difícil, porque ele disse assim: eu estarei em vós, andarei entre eles e viverei neles. Depois a Bíblia diz: maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Em 1 Coríntios ele diz que você se tornou agora o templo do Espírito Santo. Você tem que entender que quando o salmista disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o esconderijo do Altíssimo é você, sabia? Porque você carrega Deus na terra. Ele disse que vai colocar os tesouros em vasos de barro. Não existe tesouro maior do que ele. E ele está em você. E ele está em você. Então, quando você entender que você carrega Deus, você carrega a presença dele em qualquer lugar que você for. Conscientes da presença, você sabe que o milagre será simples e natural. Porque aonde Deus está, não existe impossível. E se você está nele, agora, andar com Deus depende do que você fala e pensa. A sua mente tem um processo crucial para a manifestação do que Deus falou. A parte consciente sua, ou a sua mente, ela vaga entre os pensamentos do dia. Imagine um jardineiro. Ele tem um jardim e a função dele é limpar o terreno e colocar sementes lá. Estão comigo até aí? Essa é a função do jardineiro: limpar o jardim, arar a terra e colocar a semente lá. Uma vez que a semente entra na terra, a terra por si só, sem você saber, faz o processo da extração da semente para liberar uma grande árvore dentro dela.
O que você plantar no terreno vai nascer. Você pode plantar uma macieira ou você pode plantar um espinheiro. Não depende da terra, depende do que você planta. Lembre-se, você é o jardineiro e você que decide o que vai plantar lá. O que você decide pensar está entrando no seu subconsciente, está entrando na sua mente. E quando você vai dormir, que a sua mente desliga, seu subconsciente começa a trabalhar com as palavras que você deu a ele durante o dia. Então é importante notar que Deus fala muito sobre sua mente. A Bíblia diz, em Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Em Filipenses 4:16 ele diz, não ande ansioso por nada. Você entrega as suas necessidades a Deus pela oração e pela súplica, e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará a sua mente e o seu coração. E você deve pensar no que é puro, no que é justo, no que é amável, no que é de boa fama. Se seu pensamento não tiver importância, por que Deus disse que você deve pensar no que é puro, no que é justo, no que é de boa fama? Seu pensamento é tão importante que Deus te deu um capacete da salvação. E a função do capacete é proteger a mente. Em 2 Coríntios capítulo 10, ele diz que você deve trazer cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tudo que está na sua vida, ou que passa na sua vida, ou suas ações começam com um pensamento. E a Bíblia diz, bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Ele disse, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Para resolver esse problema, a Bíblia diz em 1 Coríntios 2, que Deus nos deu a mente de Cristo. Agora você tem a mente de Cristo. Qual a função de uma mente? Pensar. O que é que você deve pensar? Que você é tudo que Deus diz que você é, porque foi para isso que Cristo morreu, para você ser um com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Veja que Jesus nunca orou para ser alguma coisa. Ele afirmava ser tudo que Ele precisava no momento, porque o seu nome é chamado o Eu Sou. Eu Sou significa tudo que eu preciso no momento, eu me torno aquilo que falo. Lembre-se, estamos falando de palavras, diga palavras. Então você sabe que se você tiver as letras, você tem qualquer palavra, desde que você tenha as letras. E a Bíblia diz que Ele nos deu a palavra e Ele nos deu o Espírito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Não adianta você ter as letras se não sabe palavras para formar. Então Deus te deu sabedoria para formar palavras que vão liberar vitória na sua vida. Sua vitória não depende mais de Deus, porque o que dependeu de Deus Ele já resolveu. Ele mandou Jesus, morreu na cruz, pagou o preço, tomou a autoridade de volta, assentou à direita de Deus e disse, vai no meu nome, toda a autoridade que me foi dada no céu e na terra, agora está com você. Pare de orar a Deus aquilo que Ele já te deu e aprenda a tomar posse pela fé. Simples assim, Pai, obrigado, já é meu. Agora a sua mente entra no processo principal. É você entender que você é o concebedor, é você quem concebe. Aquele que dá a semente é maior do que a terra que recebe. Entenda, o jardineiro está plantando semente durante o dia e a terra está absorvendo. Tudo que você pensa vai para o seu subconsciente à noite. E o seu subconsciente, segundo a Bíblia, é sua alma. Porque você é um espírito, possui uma alma e habita no corpo. Pensa um pouco sobre isso. Você nasceu de novo, é uma nova criatura, Deus te deu um novo espírito. Quando você morrer ou for para o céu, Deus vai te dar um novo corpo. Por que Deus não te deu uma nova alma? O que é que Deus fez com a sua alma? Ele manda renovar ela pela palavra. Para renovar a sua mente, você tem que pegar o que está na palavra e meditar sobre ela e se ver dentro dela. Meditar significa se ver dentro de. Medite na palavra até que você tenha a riqueza dos detalhes daquilo que Deus falou. Por que Deus escolheu o grego e o hebraico para liberar a palavra? Porque é o idioma que mais carrega imagens na terra. Veja, se você ler a Bíblia com a mentalidade de Deus, você vai ver coisas extraordinárias. Olha só. Assim será, como a chuva desce do céu. Só o termo assim será, ele já está dizendo que eu estou comparando a algo que você precisa visualizar.
assim será a palavra que sair da minha boca. Olha só, como a chuva desce do céu e para lá não torna, mas rega a terra, faz a terra produzir e brotar, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Quando aquele homem paralítico estava lá no chão 38 anos e o movimento da água vinha, ele tinha uma coisa na mente dele: não tem quem me leve lá, ninguém me ajuda, eu estou aqui porque não tem ninguém para me ajudar. Jesus chegou para ele e disse: levanta-te, toma o teu leite e anda. Lembre-se que Jesus deu uma palavra, diga, ele deu a palavra. Mas por que não aconteceu logo? Por que não aconteceu imediatamente? Porque aquele homem tinha uma mente, e a mente dele estava: não tem quem me ajude. Quando move a água, ninguém me ajuda lá. Jesus olha para ele e diz: levanta, toma o teu leite e anda. E a Bíblia diz: imediatamente aquele homem se viu curado. Diga, se viu curado. Então o problema não era alguém para ajudar, é a maneira como ele estava se vendo. O problema que você enfrenta é a maneira como você está se olhando ou se vendo. Provérbios 23:7 diz: como você imagina em sua alma, assim você é. E como é que você descobre como é que está se imaginando? Na maneira como você fala diante das coisas e pressões que você está enfrentando. Quando você diz eu não tenho, você não está consciente do que tem. Quando você diz em nome de Jesus um dia eu vou conseguir, você está consciente mais da falta do que da provisão. Porque no reino de Deus não será, sempre é. Fé é agora. Fé não diz um dia eu vou ter, um dia as coisas vão mudar. Isso não é a consciência da fé. A fé não trabalha para frente, a fé trabalha agora, trazendo o que está na frente. Porque fé chama à existência as coisas que não são como se já fossem. E se ela diz que você chama como se já fosse, você pode literalmente dizer obrigado, já é. Então quando você for orar por uma casa, antes de orar ou falar sobre ela, pare e comece a meditar no que a palavra de Deus diz: te darei boas casas para que você vá morar nela. Então sente na sua cadeira e comece a imaginar aquela boa casa. Imagine a piscina, você tomando banho nela, saindo, comendo churrasco com o pastor Eric e eu de quebra lá no meio, aleluia. Então se veja você andando naquela casa, veja, sinta toda aquela casa, porque a sua mente está pegando e o seu subconsciente está gravando aquela imagem, porque como você imagina, você é. Se você chegar aqui na frente e eu orar por você por uma casa, e eu creio que Deus pode dar casa às pessoas, e Deus tem feito isso em todo lugar que eu vou, eu oro por você, mas você sai daqui, mas é muito cara, eu não tenho condição de pagar aquela casa. Você não vai ter o que eu oro, você vai ter o que você pensa, porque Deus está limitado pela sua vida de pensamento. Interessante isso, né? Agora, a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, de acordo com o que você pede ou pensa. Se o que você pede é desfeito pelo que você pensa, e lembra que o que você continuamente está pensando, está gravando no seu subconsciente, e as suas ações serão a partir dali. Medo foi vencido por Jesus. Como você vence o medo? Pensando e meditando no que a palavra de Deus diz. Deus não me deu espírito de medo. Entenda que tudo que você fala e vê e ouve está entrando na sua mente. A Bíblia diz: na sua mente escreverei e no seu coração eu vou imprimir aquilo. Deus chama o povo de Israel e diz: anda com teu filho, fala com ele, deitado, sentado, andando, comendo, aonde você for, fale com ele, ao ponto de inculcar a minha palavra na mente deles. É importante que você entenda que a repetição gera convicção, e a convicção te dá a possessão. Você não precisa ir atrás do resultado, você precisa colocar a semente dentro de você. Eu não posso estar orando por uma colheita se eu não tenho semente plantadas. E eu não preciso orar por uma colheita desde que plantei uma semente. Aleluia, estamos na seara. Seara é lugar de colheita. Vocês entendem que para você colher, você tem que plantar.
Então você tem que entender que toda vez que você está ouvindo a palavra, toda vez que você está lendo a palavra, toda vez que você está falando a palavra, você está plantando dentro de você. E aquilo vai brotar e vai crescer. A Bíblia diz, ele não sabe como, mas a semente por si mesmo frutifica 30, 60 e 100 por um. E a boca vai falar do que está cheio o coração. Encha seu coração com a palavra que você nunca terá problema de fé, porque fé depende do que você ouve da palavra, para que ela possa dar a você aquilo que se chama impossível aos olhos naturais. É tão sério o negócio da nossa mente, a maneira como nós estamos pensando, que as pessoas não estão sendo derrotadas por Satanás, porque Satanás é derrotado. Se você perder para um derrotado, o negócio está complicado. Estão comigo? Pelo que você tem perdido? Por aquilo que está ocupando a sua mente. Entenda que aquilo que você, o consciente é aquilo que você sabe e decide pensar. Imagine que esse telão que está aqui, eu tivesse uma câmera que filmasse o que você está pensando agora. Seria misericórdia? Veja, o que passa na sua mente, você não tem domínio. A Bíblia diz que você não pode evitar que um passarinho voando pode fazer uma coisa na sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça um ninho lá. Vocês estão comigo? Então você não pode evitar um pensamento impuro chegar. Você não pode evitar um pensamento de raiva chegar, mas você pode evitar dele ficar plantado lá. Vai vir pensamentos de ciúme, vai vir pensamentos de medo, vai vir pensamentos de falta. É você quem decide. Opa, eu tenho a mente de Cristo. Ele é o meu pastor e não vai me faltar nada. Eu amo a minha esposa e o amor não arde em ciúmes. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É importante entender que quando o Espírito Santo chegou para Maria, aquela terra fértil, virgem, que não tinha semente nenhuma, ele disse, você conceberá e dará à luz um filho. E aí ela diz, como é que vai acontecer isso se eu não tenho relação com homem nenhum? Jesus, o Espírito Santo revela para ela através do anjo. O Espírito de Deus vai envolver você. E o que ele gerar em você é dele. E aí ela disse algo interessante. Eu não tenho relação com homem nenhum. E aí o anjo disse, não se preocupe. O Espírito Santo vai te envolver e vai gerar em você. Porque aquilo que é do Espírito não depende de homem nenhum. Você só precisa deixar ele envolver você. E como é que Deus envolve você? Medite na minha palavra de dia e de noite. Meditar é murmurar, falar entre os dentes. Quando você está pensando nas suas contas, você está meditando. Vamos parar de dizer que a conta vai vencer. E começa a dizer, eu vou vencer essas contas. Aleluia. O mundo espiritual é regido por palavras, quer você goste ou não. Quantos aqui conhecem a lei da gravidade? Ok. Tem um bebê aqui. Se ele rolar um pouquinho para lá, o que é que vai acontecer com ele? Porque Deus não livrou ele. Porque ele sai do campo da convicção e foi para o campo aonde a lei da gravidade opera. E a lei da gravidade vai funcionar quer você queira, quer não, quer você creia, quer não. Só existe uma maneira de vencê-la, usando a lei da aerodinâmica. Aí você vence a lei da gravidade. Usando a lei da aerodinâmica, você vence a lei da gravidade. A maior lei de todas é chamada a lei da fé. E a lei da fé, eu criei, por isso eu falei. Para você crer, você tem que trabalhar o seu sistema de crença. O seu sistema de crença não está no seu espírito, está na sua mente. E a sua mente é o que você decide pensar. Eu era alto, sempre fui alto. Com 14 anos eu era desse tamanho. Então, na classe onde eu estudava, todo mundo era baixo. Então eu queria ser baixo, andava encurvado.
A coisa mais feia do mundo. Eu não assumia quem eu era, porque eu queria agradar os outros. Eu era mais feio do que eu já era. Hoje eu sou lindo, como o dia amanhecendo na fazenda, porque fé chama a existência as coisas que não são coisas. Agora, no dia que porque eu queria ser baixinho, porque todo mundo me chamava de grandão, de gigante. Mas eles me chamavam de grandão e de gigante não porque me amavam, porque eles tinham inveja de quem eu grande como eu era. E como eu não sabia quem eu era, eu achava ruim ser grande. Eu chorava porque eu era grande. Eu tinha raiva de ser grande. Mas eu não entendi quem eu era, até que eu descobri que eu era 1000 vezes maior por dentro do que por fora. E o tamanho físico não define você, é aqui que você é grande. Porque Deus tirou o povo do Egito e não conseguiu colocar eles dentro da terra prometida. Se Deus tinha prometido desde Abraão que ia colocar eles lá. Eles não entraram porque Deus não quis. Eles não entraram porque Ele disse: aos olhos do gigante nós somos como gafanhotos. Como é que você está se vendo? Nunca se veja pequeno diante de um problema, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então, a maneira de você vencer as coisas é mudando as plaquetas que você, os quadros que foram colocados desde pequeno, pela repetição. Nada acontece sem repetição. Quem aqui ficou satisfeito só com uma colherada de feijão? Você bota uma colher de feijão, amém, já comi. Não, mesmo se você colocar pouco, você vai ter que repetir no mínimo 3 vezes. A repetição faz parte do sistema de Deus. 4 vezes ele diz: o justo viverá na fé. 3 vezes ele diz: pelas minhas pisaduras você foi sarado. 4 vezes ele diz: eu sou seu pastor e não vai faltar nada. Centenas de vezes ele diz: eu estou contigo, não te assuste, não temas, porque eu estarei ao teu lado. Se você passar pelo fogo, não se queima. Se passar pela água, não se afoga. Eu te ajudarei, eu te sustento, eu te fortalecerei. Eu estou contigo todos os dias da tua vida. 4 vezes: eu estou contigo por onde quer que andares. Se Deus repete algo, porque você não pode repetir. Você sabe que o próprio Deus repete, porque a linha de crença é gravada pela repetição. A repetição é tão importante e a fixação de uma imagem é tão importante que todas as vezes que Deus quis fazer algo na terra, Ele deu uma palavra e Ele deu uma imagem. Ele tira Abraão de dentro da tenda, da sua mente limitante, leva ele para um lugar onde tudo era maior do que ele já pensava e disse: olha as estrelas do céu, vê se você pode contá-las, assim será a sua descendência. Dentro da barraca ele não via, dentro da sua limitação ele não via. Para onde Deus levou ele, ele poderia ver infinitamente mais. E a Bíblia diz que ele saía da tenda, olhava para as estrelas e dizia: glória a Deus, assim será. Quando o diabo perturbou ele durante o dia, que ele não conseguia ver as estrelas por causa do sol, a estrela maior, Deus trouxe a ele a areia da terra e os grãos da terra. E ele disse: se você puder contar, assim será a sua descendência. Por que Deus deu a ele as estrelas e a areia? Para ele poder meditar de dia e de noite. E a Bíblia diz que ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Não uma vez só, mas ele falou aquilo, até que a Bíblia diz, ele ficou plenamente convicto e totalmente convencido. Quando Romanos ensina sobre fé, falando sobre Abraão, ele diz: do que Abraão tem que se gloriar? Ele pode se gloriar diante dos outros, mas não diante de Deus. Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Se você não crê, não recebe, mesmo que Deus te ame demais. Glória a Deus. E para você crer, você tem que trabalhar o seu sistema de crença. Porque o que está atrapalhando você não é o poder do diabo, porque o poder do diabo não é maior do que a autoridade que você tem. O diabo tenta fazer você pensar que um dia Deus vai abrir essa porta, um dia vai acontecer. Você está trabalhando com a força do ímã, ao contrário. Um ímã, quando ele está, aquele material, quando ele está magnetizado, imantado, como se chama, ele pode pegar
qualquer material que ele pode atrair e levantar até 12 toneladas. Mas sem ele estar imantado, acobertado, ele não levanta nada. Se você não estiver crendo, as promessas não irão até você. Porque a Bíblia diz assim: as bênçãos te seguirão e te alcançarão. Elas seguem você. Elas não precedem, elas seguem você. Então se veja andando e as coisas vindo atrás de você. Imagine seu telefone tocando, não procurando contas, mas contratos maravilhosos sobre sua vida. Imagine você acordando e as bênçãos ligando para você, o WhatsApp chegando e diz: olha, nós queremos que a sua empresa venha para cá, nós queremos comprar o seu produto, eu tenho uma porta melhor de emprego para você, que tal eu aumentar teu salário? E começa a imaginar aquilo, você vai ver que logo, logo você estará dentro daquilo. O mundo chama vivendo dentro dos sonhos, mas sonhos e revelação são a maneira pela qual o Espírito Santo foi te dado. Ele disse: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vocês terão sonhos e visões. Sonho e visão é a linguagem do Espírito Santo. Quando Deus olhou para Jacó e disse: coitado, nunca vai mudar de vida, deixa eu ajudar ele. Primeiro que ele está trabalhando para Labão. De Labão para ladrão não tinha muita coisa, porque ele mudava o salário do rapaz toda vez. Ele não iria sair do ponto. Deus disse: ok, vem aqui, Jacó, eu vou ensinar você a ficar rico. Como é que você vai fazer isso? Vá lá, pegue varas, descasque ela e coloque na frente das ovelhas e deixe o resto comigo. Aí ele chamou o tio dele e disse: tio, vamos fazer o seguinte, o senhor já mudou meu salário não sei quantas vezes, foi? Isso foi. Vamos fazer o seguinte, pega as ovelhas listradas, pintadas e malhadas e fique com elas. Me dê as ovelhas pretas e brancas que não tem marca nenhuma. Se elas produzirem listrada e malhada, é meu salário. Se produzir preto ou branco, é sua. Aí o tio dele disse: que maravilha. Qual é o lógico? Preta vai produzir preto, branco vai produzir branco. Até que você tenha uma imagem. Aí, ele não sabia que Deus tinha falado com Jacó. Aí Labão pegou os 3 filhos dele, distribuiu as ovelhas listradas, malhadas, salpicadas, e mandou 3 dias de distância. Então não tinha como uma ovelha ver a outra para influenciar. Entenda que depois que você aprende fé, quanto mais difícil for, mais você ri. Alguém aqui já assistiu um filme que antes de... um filme que o final aparece antes que o filme desenrole? Aquele filme, aí ele aparece o final e depois diz 3 dias antes. Já viram? Você assiste com expectativa, mas você já sabe o final. Você nem deveria se preocupar se no meio ou ele leva um tiro, se o carro bate, ele vira. No final você já sabe. Quando você lê a Bíblia, ela já mostra o final. O que vai acontecer daqui para lá, gente, não interessa. Não grave em sua mente aqui, seu final é glorioso, porque a Bíblia diz que as bênçãos te seguirão e te alcançarão. Agora grave isso, porque isso é muito importante. Deus disse: agora pegue as varas que eu disse e descasque elas. Ele foi, pegou a vara, descascou até o branco aparecer. Quando o branco apareceu, aí ele colocava um em outro, botava um espaço e trazia as ovelhas para beber água. As ovelhas vinham beber água, olhando para as varas. E o que estava acontecendo? A imagem estava entrando. Nem elas, as bichinhas, não sabiam. Você é que tem que saber o que está fazendo. Coloque versículos de prosperidade na geladeira. Onde você for, para onde você chegar, está lá: eu sou milionário, eu sou milionário, eu sou milionário. Vai colocando aquilo até aquela imagem entrar, porque depois que entra, ela produz por si só, gente. Agora, olha a linha. Assim que as ovelhas vinham beber água, quando a ovelha era forte, ele colocava. Quando era fraca, colocava. Pare de falar para os fracos seu grande sonho.
Aí, dia de gestação. Lá vem Labão. Moisés se lembra. Se for pretinho e branca é minha. Moisés disse, beleza, vamos lá. Lá vem a primeira. Listrada? Ele disse, é minha. Lá vem a outra. Malhada? É minha. Salpicada? Como é que pode? É toda branca? É toda preta? Como é que está produzindo? As imagens que elas ficavam olhando enquanto bebia água, gerou dentro delas. Se uma ovelha pode fazer aquilo, e você que é a imagem e semelhança de Deus, gente? E eu disse, Deus, por que você mandou ele procurar varas e descascar? Ele disse, vara é o símbolo da minha palavra. A palavra na Bíblia é considerada como vara. A vara de Arão que floresceu, a vara e o cajado me consolam e por aí vai. E eu disse, para que descascar até ficar branco? Ele disse, medite até que fique claro. Você tem que descascar, é sua função, descascar a promessa. Pega lá, Isaías 1,19. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor da terra. Se o quê? Se quiser, quem é que quer? Eu? Não, se você quiser, então. Esse se aqui sou eu. E o quê? Ouvir. Eu preciso fazer nada? Não, só preciso ouvir. O que é que vai acontecer se eu quiser e ouvir? Vai comer o melhor da terra. Hã? Eu não estou vivendo o melhor da terra. Pega o conhecimento que você tem. Quem lembra daquelas balanças que era 2 bandejas? Ok. Coloque do lado de cá, nessa bandeja da esquerda, resultados que você tem. E coloque do lado de cá o conhecimento que você tem, a inteligência que você tem, a habilidade que você tem. E compare se o resultado é igual a tudo que você tem. Você pode mudar o resultado por aquilo que você tem. Porque a Bíblia diz, ao que tem, lhe será dado. Ao que não tem, até o que tem é tirado. Então, o pensamento pode vir. Se você não pega ele, você não tem. Você abandona o velho para poder entrar no novo. Para você entrar no novo, tem que morrer para o velho. Estão comigo? Você tem que morrer para o velho sistema. O sistema antigo é, se você não fizer, não tem. A nova aliança é, crê que recebeste, será vosso. Eu vou ensinar um exemplozinho de fé. Deixa-me descer aqui, para ajudar vocês. Quem lembra daquela passagem que Jesus disse assim? Foi muito interessante. Ele disse, ele subiu no barco e começou a pregar. Quem lembra dessa passagem? De quem era o barco? Beleza. Diga Pedrão. Ok. Jesus está lá pregando e Pedro está aqui lavando a rede. Pedro está lavando a rede de uma noite fracassada. Ele não apanhou nada. Ele está ouvindo a palavra. Assim que termina, Jesus disse, faze tal mar alto para pegar. Ele disse, trabalhei a noite toda. Está pensando o quê? Não apanhei nada. Ok, Jesus disse, faz ao mar alto para pescar. Ele disse, mas sobre tua palavra, eu vou lançar a rede. Diga, sobre tua palavra. Imagine que aqui é a beira. E eles vão lá numa alta. Mas ele trabalhou a noite toda lá. Então, entenda. O que vai acontecer lá não depende do que está lá. Está dependendo de como você vai lá. Porque ele foi no barco, mas agora ele estava indo sob a palavra. Se você vai pela palavra, aonde você fracassou vai ser sucesso. Estão comigo? Preste atenção. Imagine que aqui, e você sabe que na beira não se pega coisa grande. Estão comigo? Para pegar coisa grande, a Bíblia diz assim, eu andei 1000 e deu no artelho, andei mais 1000, deu no joelho, andei mais 1000, deu na cintura, andei mais 1000, deu no peito, andei mais 1000 e era fundo onde eu não podia nadar. Quando eu voltei para a beira, eu vi árvores de toda espécie, peixe em abundância, fartura. No mesmo lugar onde ele entrou vazio, saiu cheio. Estão comigo até aí? Presta atenção aqui. Faça de conta que a beira é hoje, domingo. E quarta-feira é o fundo lá.
Hoje você está aqui, talvez liso, quebrado ou doente. Mas você se senta na sua cadeira e imagina quarta-feira você curado. Fisicamente você está aqui, mas você pode ir lá. Pastor, quem aqui sabe que sentado aí você pode ir lá em Dubai agora? Quem já está vendo Dubai na mente? Mas você está aqui. Porque a sua mente é algo que Deus deu para ir além do que o físico pode ir. Porque aquilo que você vê, você vai chegar lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Entenda isso. Jesus está no deserto e o diabo chega lá para tentar ele. A Bíblia diz, num instante, o diabo mostrou para ele todos os reinos do mundo. Como é que ele fez isso se não tinha telão? Depois ele se viu em cima do pináculo do templo. O diabo não tocou em Jesus, nem levou ele lá. Foi na mente, gente. Aliás, o diabo trabalha com magia, que é o engano da mente. Por quê? Porque ele tenta operar com as leis que Deus deu para o homem. Como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Vou levar para esse lado da imagem antes que eu leve para o exemplo lá. Presta atenção. Quando Deus te criou, foi o que ele disse. Façamos, seu nome? Façamos o Léo de acordo com a nossa... Então quem é Léo? De quem? Vocês não entenderam. Ele é a imagem de quem? A imagem de Deus. Deus é lindo. Presta atenção. A imagem de Deus. Ele é a imagem de Deus. Se Deus fez ele, a imagem dele, como é que Deus se vê quando um problema está na frente dele? Então como é que Léo tem que se ver? Como Deus se vê quando está na frente de um problema. Porque Léo é a imagem de Deus. Léo não é a imagem do leão, não é a imagem do elefante, não é a imagem do rinoceronte. Léo é a imagem de Deus. Ele é o único que pode se ver sob toda qualquer situação, porque é assim que Deus se vê. Estão comigo? Quando Jesus chegou na terra, o que foi que ele disse? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem era Jesus? A imagem de Deus. Como o homem foi feito a imagem de Deus, quando Jesus chegou na terra, ele curou todo mundo. Por quê? Porque a imagem que Deus usou para criar o homem foi ele. E ele não era cego. Então ele vai e abre os olhos do cego. Para corrigir a imagem defeituosa, porque a original não é cega. A original não era pobre. Então ele prospera todo mundo. A original não era aleijada. Então ele cura todos os aleijados. Não era porque o povo merecia, ele estava corrigindo a imagem, porque a imagem original que Deus usou era Jesus. A Bíblia diz em Colossenses 1,15 que ele é a imagem do Deus invisível. Estão comigo até aí? Ele sabia tanto quem ele era, que quando alguém perguntou, quem tu és? Ele disse, eu sou. Só tem um que diz que eu sou. Quando Moisés diz, como é que eu vou dizer teu nome? Ele diz, eu sou. Aí os fariseus olham para ele e dizem, quê? Ele diz, Abraão se alegrou por ver meus dias. Ele viu e se alegrou. Ele diz, quê? Você não tem 50 anos? Como é que você viu Abraão? Ele diz, antes de Abraão eu sou. Porque o verbo se fez carne, tomou uma forma. Fazer carne é tomar forma. Antes de tomar a forma, ele é o que quiser. Até que ele toma uma forma. Quando se toma uma forma, fica limitada a forma. Foi por isso que ele saiu daqui e disse, eu vou para lá, porque se eu for é melhor eu estando lá do que eu estando aqui. Estão comigo? Então lembre-se, tudo que está aqui veio de uma imagem. Talvez você passou aqui há anos atrás e era só mato. E olha o que é isso hoje. E da onde veio isso? De um dono. Chegou aqui, falou com o arquiteto ou engenheiro e disse, eu quero assim, assim, assim. Ele pegou aquelas palavras e desenhou e transformou nisso aqui. Estão comigo até aí? Então lembre-se, domingo. Diga, domingo. É a beira.
Abandone tudo aqui que você está vendo hoje. Abandone os seus sentimentos. Abandone seu extrato bancário. E se veja na quarta-feira com as redes cheias. Mesmo que você esteja parado no seu quarto. Imagine você lá. Então você vai lá pela fé, baseado na palavra que diz que o Senhor vai suprir cada uma das suas necessidades. E chegando no mar alto, sentado no barco com Jesus na frente, joga a rede. Imagine Pedro pegando aquela rede. A rede vai e desce. E Jesus olhando para ele. E ele olhando para Jesus esperando alguma coisa. E Jesus não fala mais nada a partir daí. Agora o puxado da rede não é com Jesus, é com ele. Ele que tinha que puxar aquilo. Agora imagine, domingo, mas eu já estou me vendo quarta-feira. E aí eu começo a imaginar aquela batalha que eu tenho mental entre abandonar os meus pensamentos e visualizar o que a Bíblia diz. Porque ela já diz que em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Aonde você é mais que vencedor? Na fome, na nudez, no perigo, na espada, na escassez. Contra principado, contra potestade. Ele não diz que você vai vencer, ele diz que você já é. Mais que vencedor é o que já venceu antes de lutar. Aliás, nunca lutou. Quem luta é o vencedor. O mais que vencedor só recebe a vitória de quem ganhou. Estão comigo? Então ele está aqui puxando. Ele não poderia estar pensando: será que enganchou lá embaixo porque eu passei a noite pescando aqui e não tinha nada? O que é que está vindo aí? Estava invisível para ele. A água não deixava ele ver. Quando sai do invisível, ele vê a provisão. E ele reconhece que Jesus era maior do que tudo. Ele diz: Senhor, eu me arrependo do meu pecado. Ele pega toda aquela rede e coloca dentro do barco. Lembra? Quarta-feira, domingo. Você veio aqui e já está se vendo aqui. E aqui você já tem que se alegrar com a colheita. Então você já tem a imagem do que vai acontecer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você já tem a imagem do que vai acontecer. Você já viu aquela casa com detalhes. E aqui você está se alegrando. Mas domingo, você ainda está sentado na mesa comendo só arroz. Então sua mente vai voltar para aqui. E fisicamente você está sentado numa cadeira, sem nenhum centavo, ou ainda com aquela dor. Mas pela fé você já viu curado. E diz: Pai, obrigado porque eu já sou. Agora você vai continuar com aquela imagem todos os dias, até que saia do natural e entre numa coisa chamada sobrenatural, onde tudo já está pronto, porque ali é chamado eterno. Diga eterno. Eternidade não tem tempo. Como eternidade não tem tempo, tanto faz hoje como daqui a 15 dias. Já é, nunca será. Então fé é chamar as coisas que não são aqui como se já fosse, porque de fato já é. Então quando você diz eu sou rico e se sente mal, eu sou rico, né? Então você tem que trabalhar até que tua mente aceite o que Jesus se fez pobre para você se tornar rico. Quando você diz eu sou curado, mesmo com a dor no seu corpo, lembra, a dor é no domingo, mas você começa a dizer que eu sou curado, você já está lá na quarta, crendo que já é curado, mesmo que a dor esteja lá, mas ela vai sumir, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E o que é viver pela fé? É só repetir o que Deus falou. Entenda isso. Quando você diz eu sou curado, foi Deus que disse que você estava curado. Você não está mentindo dizendo isso, porque não é você que está dizendo, as palavras não são suas. Se o apóstolo me diz algo e eu começo a repetir, se aquilo é uma mentira, é dele. Eu creio tanto nele que estou falando o que ele falou. Eu não estou mentindo. Entenda, quando Deus diz que nenhum mal te sucederá, abra a boca e diga, nenhum mal me sucederá.
Botaram teu nome da boca do sapo. Diga, oh, meu nome está no livro da vida, como é que esse sapo vai pegar lá? Nem eu sei meu nome. Quando chegar lá é que ele vai me dar um novo nome. Olha, fizeram uma macumba para você. Ria? Faz o quê? Que? Uma macumba. Numa encruzilhada. Você diz, eu estou na encruzilhada faz tempo. Mas como? Estou lá na cruz com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que encruzilhada é maior do que essa? Direita. Então, nenhum mal lhe sucederá. Quando o pensamento de medo vier, não é normal. A sua mente, ela está acostumada com aquilo, porque ela vive pelos sentidos. Os sentidos são as portas da alma. Por isso que você tem que cuidar do que está vendo, cuidar do que está ouvindo, cuidar do que está pensando, para aquilo não cair no seu coração, porque se cair, a terra fértil vai produzir. Estão comigo? Quem lembra daqueles gravador cassete antigamente? Você pegava uma fita cassete, apertava 2 botões, ele gravava. Apertava um, ele tocava, lembra? Você pega aquela fita, coloca no gravador e aperta um play. Ela só vai tocar o que está na fita. Entenda que o seu subconsciente é a fita. O que você continuamente está pensando, vai gravar lá. Então, quando uma situação vier, vai apertar o play. O que é que vai sair? Ai, meu Deus, porque isso está acontecendo comigo? Cadê Deus? Aleluia, eu estou sozinho, eu estou tão só. Por que você está pensando assim? Se Deus disse, não te deixarei, nem te desampararei. Por que você está pensando assim? Se a Bíblia diz, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. O que é a vida da fé? É você aprender a dominar seus pensamentos e sentimentos. E em vez de falar o que sente, você fala o que crê. Mesmo que você esteja assim, ó. E diga, oh, Deus não me deu espírito de medo. Eu não tenho medo, ok? Até que você fique convicto que Deus não te deu espírito de medo. Vocês estão comigo? Vai vir, o sentimento vai vir, sua mente vai sentir. Enquanto você estiver no físico, vai sentir medo, vai sentir dor. Mas lembre-se, você é um espírito. Por exemplo, estamos aqui agora. Todo mundo que passar aí fora diz, aqui é a igreja. Quando a gente sair desse prédio, esse prédio não será mais uma igreja. Agora estamos aqui, alguém passa e dá um tiro nessa parede que está aí, dá um tiro aí. Não é porque o prédio foi atingido que você foi. Você não é o prédio. O seu corpo físico não é você. É só o envelope onde você mora. O verdadeiro você é o que está dentro. Estão comigo? Não é porque um sintoma vem no seu corpo, você está doente. Você está doente porque você está falando que está. Porque pelas pisaduras de Jesus você está sarado. Ele disse, você tem que aprender a tirar o tesouro que está dentro do barro. E qual é o tesouro que está dentro do barro? Crie, por isso falei. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Na tribulação, perseguidos, mas não destruídos. Abatidos, mas não decepcionados. Desanimados em todos os lados. Olha, eu vou divulgar em todo lugar o cheiro do bom perfume de Cristo. Veja, diante da morte, ele olha e diz, oh, Deus ressuscita. Ou ele abre a boca e diz, eu sou a ressurreição. Quando ninguém sabia para onde ir, o que foi que ele disse? Deus me mostra o caminho. Ou ele disse, eu sou o caminho. Quando ninguém tinha o que comer, ele disse, ó, Deus manda pão. Ou ele disse, eu sou o pão. Quando ninguém tinha o que beber, ele disse, Deus mande água. Ou ele disse, eu sou a água. Veja que ele se identifica com o que ele quer. E aí ele tem o que ele quer. O segredo da nova aliança, você entender quem é você no que ele diz que você é. Se ele diz que você é um abençoado com toda sorte de bênção, o que é que você tem que dizer? Eu sou abençoado e ponto final. Vai dar certo, vai prosperar, porque eu sou abençoado. Ele diz que você é curado, abra a boca e diga, eu sou curado. Pelas feridas dele, eu sou sarado. O que é que vai acontecer? Vai acontecer porque a palavra de Deus não pode voltar para ele vazia. Diga, Pai, obrigado, já é meu.
Qual é a viagem que você quer fazer? Qual o carro que você quer ter? Aleluia. Qual a casa que você quer ter? Esqueça o valor dela. Sente lá e se imagine dentro dela. Tomando banho de piscina, comendo churrasco. E fazendo sua festa. Porque fé crê antes de ver. Fé só trabalha com o invisível. Quando aquilo que você está crendo se manifesta, a fé para aquilo acaba. Ela ignora o que vê. Gente, isso é bom demais. O mundo chama vivendo no mundo da lua. Não. Porque o céu não está lá. O céu está dentro de você. O reino dos céus está dentro de você. Pare de orar a Deus pensando que Ele está lá em cima na nuvem. Porque Ele vive em você. Todo projeto de Deus foi viver dentro do homem. Quando você lê 2 Coríntios 7, ele diz: entre eles andarei. Era o maior desejo de Deus. Entre eles viverei. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Está aqui tudo que você precisa. O mundo ensina: quem vai me ajudar? Quem vai me socorrer? Meu Deus, onde é que eu vou arranjar isso? Maria disse: eu não tenho relação com homem nenhum. Seu milagre não precisa de relação com homem nenhum. Ah, se eu conhecesse o gerente do banco. Ah, se eu conhecesse alguém que pudesse me indicar. Você conhece alguém? Ele vive em você. O Espírito Santo vai conectar coisas a você que você jamais imaginou. Senta lá no teu quarto e começa: oh, Espírito Santo, eu te amo. Oh, tu és a minha vida. Lembre-se, quando alguém faz algo sabendo o que faz, é chamado consciente. E quando você é consciente de algo, ninguém rouba sua alegria. Ninguém rouba seu milagre. O cara pode roubar até a sua empresa, você fica rindo. Eu sou maior que a empresa. Jesus tinha tanta convicção de quem ele era, que quem foi prender ele, chegou lá e disse: quem é você, o Messias? Ele disse: eu sou. Os caras caíram. Quando ele disse de novo: eu sou, caí de novo. Entenda. Quando você sabe quem você é, tudo que se levantou contra você vai cair por terra. Eu sou um abençoado. Eu sou um abençoado. O que é que disseram que você era? Para mim disseram que eu era um pecador pobre, miserável. Que eu era um verme rastejando na terra. E eu não vi isso lá no mundo, não. Eu vi isso dentro da igreja. Vai chorando, geme e chora. No dia que Deus quiser, Ele te dá. Se for a vontade dEle, Ele te dá. Bem, quem sabe que se eu tenho uma vontade e mando um WhatsApp, eu já revelei ela. Até que eu mando o zap para você, a vontade está comigo. Mas se eu mandar um zap para você dizendo que você venha para Jundiaí, que vai ficar na minha casa, vai passear comigo, é minha vontade revelada. Você vai pegar meu zap e dizer: oh, Léo, o que Sejão mandou para mim. Ele quer que eu vá lá e eu vou passear. Aí você vai orar por isso? Você só vai se programar. E se alguém dizer: como é que tu sabe? Olha aqui. Lembre-se, o que está escrito. É o que está escrito. Só que a gente prega a Bíblia como se fosse um livro de história. Acha lindas as histórias de: oh, meu Deus. Aquilo é um exemplo que Deus está dando. Se eu fiz por Ele, quero fazer por você. Leia a sua Bíblia e veja quantas vezes Deus diz: lembra, 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 lembra. Lembra as palavras. O Jeremias disse: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Jesus disse várias vezes: lembrai-vos as escrituras. Lembre o que eu estou falando. Lembre a palavra. Por quê? Se você aprender a lembrar o que Deus diz, você vai inspirar fé na sua vida. Lembre-se dos dias passados, não de derrota, de vitória. Veja que quando aquele povo se viu como gafanhoto, ele disse: nos olhos do gigante nós éramos gafanhoto. Por quê? Porque era como eles se viam. Como você se vê, vai se refletir nos olhos dos outros. Os outros vão ver você do jeito que você se vê. Aleluia. Eu sou abençoado. Mais uma vez. Eu sou abençoado. Mais uma vez. Mais uma vez. Faça um exemplo assim. Fique em pé.
Dê 3 passos para a direita e diz: as bênçãos estão me seguindo. Meu Deus do céu. Vamos, faça esse exercício. Meu Deus do céu. Jesus da glória. Diga: as bênçãos estão me seguindo. Diga: eu não corro atrás dela. Elas que estão vindo atrás de mim. O que é que Deus está fazendo? E entenda o que eu vou fazer com esse exemplo. Aleluia. Entenda o que eu estou fazendo com esse exemplo. Ficar em pé é se posicionar. E eu quero que você faça isso pela fé hoje. Nunca mais vou pedir dinheiro emprestado a ninguém. Nunca mais vou correr atrás de banco para ver se empresta dinheiro. Eu vou comprar minha casa pela fé. Vai vir da onde eu menos imagino. Eu apenas vou lançar minha rede, vou pintar minha casa e já vou louvar a Deus dentro dela e dizer: oh, obrigado, já é meu. Vocês estão comigo? Quem é rei aqui? Como é que um rei se veste? Top, coroa na cabeça. E qual é a função do rei? Reinar. Reinar ou lutar? Como é que ele reina? Segundo a Bíblia, o rei reina com palavras. Entenda isso. Diga: o rei reina com palavras. Então diga para o seu vizinho: aprenda a comandar. Porque tudo está esperando a ordem do rei. Aleluia. Agora, Jesus ensina como é que o rei reina. Ele diz: nunca vi uma fé como esta. Fala aí como é que é. Ele diz: eu tenho soldados às minhas ordens. E eu digo. Presta atenção. Eles estão às minhas ordens, mas eu digo. Eles não se movem até que eu digo. Eu digo: vai. Aí ele vai. Eu digo: vem, e ele vem. Eu digo: faça isso, e ele faz. Que prepotência, não? Não, consciência. Você tem que entender que quem dá a ordem é você. Porque a Bíblia diz assim: eu te dou as chaves do reino. O que você ligar e o que você desligar. Então, com quem está o controle? Se está com você, por que você está assim? Oh Deus, faça alguma coisa. Senhor, por que isso está acontecendo? Ele diz: porque você não está ligando nem desligando. Desligue. Está vindo um vento de tempestade, desligue. Jesus não desligou? Vento, quieto. Mar, para. Foi o que aconteceu. Foi o que ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Tome. Se você tem a chave, você tem a autoridade. Quem manda é você. Aleluia. Feche seus olhos, por favor. Veja sua conta bancária e manda ela se encher. Veja o milagre que você precisa e manda vir. Se tiver doença no seu corpo, mande sair. Não, você não precisa de alguém impondo mão sobre você. A maior profecia vem de dentro. Já está em você o ser próspero. Se veja próspero. E diga: eu sou rico. Eu sou próspero. Celeiros é conta. Conta se enche. Encha-se de provisão agora. Dinheiro, venha para minha conta. Dinheiro, venha para minha igreja. Dinheiro, venha para os projetos do pastor. Dinheiro, venha para minha mão. Dinheiro, venha para a obra social. Dinheiro, venha para os projetos que a igreja tem. Em nome de Jesus, ordene agora provisão chegando na sua casa. Ordene os seus celeiros cheios. Ordene os seus armários cheios. Ordene o seu corpo cheio de saúde. Fígado, rins, estômago, aleluia, perfeito, sarado. Eu declaro o seu corpo sarado. Tumor, desapareça. Infecção, sangue, eu ordeno você, alinhe-se agora. Alinhe-se agora. Eu ordeno esse sangue, essas taxas ficarem normais agora. Olho, veja perfeitamente.
pés andem perfeitamente. Corpo, reaja à palavra de Deus e não à doença. Corpo, entre em linha com a palavra agora. Desânimo, saia da minha vida agora. Saia. Eu estou dizendo, saia. Nunca mais eu vou dar tempo para desânimo nem tristeza. Eu assumo a alegria do Senhor a partir de hoje.